Tetelestai. Aposto que você já ouviu essa expressão e alguém te disse que ela significa está consumado. Mas tem alguns outros detalhes relacionados a essa expressão que eu gostaria de compartilhar com você nesse breve vídeo. Então, vem comigo. A expressão tetelestai aparece em João capítulo 19, versículo de número 30, e é a última palavra proferida por Cristo antes de morrer e entregar o seu espírito ao Pai. Essa é uma palavra que significa sim, está consumado, mas ela possui muitas outras nuances que são bem interessantes, que podem trazer edificação à nossa vida e confiança cada vez mais em nosso coração. A palavra tetelestai deriva do verbo grego telos, que quer dizer propósito, fim, objetivo, e no sentido em que Jesus a utiliza, significa que ele concluiu uma ação para a qual ele foi designado e concluiu essa ação de maneira plena, absoluta, cabal e perfeita. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto muito interessante da língua grega, que é o tempo e o modo em que essa expressão ocorre, que isso também traz ensinamento precioso para a nossa vida. E começando a falar sobre o tempo verbal em que essa expressão ocorre, o tempo verbal que Jesus se utiliza propositalmente para falar, para proferir essa expressão e comunicar aquilo que ele queria comunicar, é o tempo verbal perfeito. E os tempos verbais em grego eles são bem interessantes, porque diferentemente do português, os nossos tempos verbais, elas descrevem muito mais o tempo, localiza, né, a ação no tempo. Os tempos verbais gregos têm a ideia não de localizar a ação no tempo, mas de dizer como essa ação, ou seja, o modo como essa ação foi realizada. E quando Jesus se utiliza do tempo verbal perfeito, se refere a uma ação que foi feita e acabada no passado, mas que os seus resultados, que os seus efeitos, eles perduram por toda a eternidade. O tempo verbal perfeito também serve para descrever o momento atual como resultado dessa ação que foi feita e concluída no passado. Então, desse modo, a morte de Jesus lá na cruz, a crucificação de Jesus, a sua entrega vicária lá na cruz, perdura. Esses efeitos são duradouros. E tudo que vivemos hoje é resultado justamente dessa entrega de Jesus lá na cruz. Jesus está dizendo que ele se entregou pela humanidade de maneira perfeita. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção ainda para essa explicação, dentro da estrutura linguística do grego, é para o modo em que essa fala de Jesus ocorre. O modo em que ocorre é o modo indicativo. E o modo indicativo fala de uma afirmação com segurança, de uma afirmação, de afirmações verdadeiras, além de algo contínuo, duradouro. Tá? Então, quando Jesus faz uso da expressão tetelestai, no modo indicativo, ele está dizendo justamente, ele está fazendo uma afirmação enfática, verdadeira, confiável. E a voz em que ocorre, a voz, né, verbal em que ocorre essa expressão, tetelestai, é o médio passivo, que é quando o sujeito ele é autor e alvo da própria ação. Jesus, ele se entrega deliberadamente para morrer por nós lá na cruz. Tetelestai. Ele fez tudo de maneira cabal. Ele atingiu o propósito para o qual ele foi enviado. Ele fez isso e isso é eficaz. Não há necessidade de nenhuma outra ação adicional a isso. Os efeitos da crucificação de Jesus, eles perduram por toda a eternidade para salvar aqueles a quem Deus quer salvar. Tetelestai. Está consumado de maneira plena, de maneira perfeita, de maneira a atender todas as exigências do Pai. Então, nos regozijemos neste dia. Tetelestai.